Olá! Hoje o Conexões vai ser dedicado a debater a greve na Universidade Federal de Goiás. Estão parados tanto os professores quanto os técnico-administrativos da UFG. Neste programa você acompanha 3 entrevistas. A primeira é com o vice-presidente da ADUFG Sindicato, José Wilson Neres. A segunda é com o professor da Faculdade de Letras, Cássio Tavares, que faz parte do comando de greve. E a última é com o coordenador de saúde do trabalho do Sinti-Fisgó, João Pires. Desde o dia 17 de maio, quando foi deflagrada uma greve nacional da educação, cerca de 50 campos de universidades e de institutos federais de educação estão paralisados. E os professores da Universidade Federal de Goiás também aderiram a esta paralisação. E para falar mais sobre o movimento de greve, eu converso agora com o vice-presidente da ADUFG Sindicato, José Wilson Neres. Olá! Oi. O Conexões agradece a presença do senhor para falar sobre essa greve e esclarecer todas as dúvidas. Eu que agradeço a oportunidade. Mas antes da gente falar sobre a greve, você assiste agora uma matéria explicando como essa greve foi deflagrada e falando também do apoio dos estudantes universitários. A ADUFG Sindicato deflagrou a greve no campus Goiânia da Universidade Federal de Goiás no dia 18 de junho, depois que o resultado do plebiscito eletrônico realizado no dia 13 mostrou que a maioria dos professores que votou era a favor da paralisação. Os professores da UFG aderiram depois de um mês ao Movimento Nacional de Paralisação, que já atinge mais de 50 campos de universidades e de institutos federais de educação pelo país. Em Goiás, mais de 20 mil alunos estão sem aulas, já que os campos de Goiânia, Goiás, Jataí e Catalão estão em greve. Mas isso não impede que muitos deles apoiem a paralisação dos professores. Então eu acho que essa greve, para o aluno, ela é ruim, ela não é boa para nós como aluno. A reposição de aulas, o término do ano da carga letiva, mas para o professor, assim, é uma forma de pressionar o próprio governo. Como eu falei no começo, essa greve é um movimento nacional em prol da educação, em prol de melhorias para os professores. O senhor poderia explicar de uma forma clara para o telespectador o que motivou essa greve, já que haviam negociações com o governo aí em relação à carreira, em relação ao salário? Qual foi aí a causa dos professores terem cruzado os braços? Bom, eu poderia resumir em uma palavra: insatisfação. Mas vamos justificar melhor essa insatisfação. Seria interessante fazer um histórico dos últimos acontecimentos. Nos últimos anos, a gente tem tido uma perda gradativa do poder aquisitivo dos professores das instituições federais de ensino. Tá? Isso tem feito com que a nossa carreira esteja ficando cada vez mais defasada de algumas carreiras do governo federal. Nós pegamos como referência a ciência e tecnologia. Tá? Tem tido um afastamento cada vez maior, uma diferença entre as duas carreiras. Tá? E para corrigir isso, a gente fez uma negociação ano passado com o governo federal. Nessa negociação ficou estabelecido que a gente teria incorporação das gratificações ao vencimento básico nosso. Nós teríamos ainda um reajuste de 4% em cima do nosso salário. E além desses 2 fatores, a gente teria uma reestruturação da carreira a partir de março, tá? E uma equiparação com a ciência e tecnologia, que é a nossa referência. Pois bem, foi estabelecida então uma mesa de negociação que começaram os trabalhos em dezembro. Inclusive, a nossa associação, a ADUFG, tem assento privilegiado nessa mesa de negociação. E para março ficou estabelecido que seria o nosso reajuste e a incorporação dos salários. Bom, várias coisas aconteceram nesse tempo, a morte do secretário do Vanier em janeiro. Tá? E também tivemos um atraso no PL, porque os 4% foram através de um projeto de lei para a Câmara. Esse PL demorou demais a sair, tá? Houve um atraso, e com isso foi aumentando a ansiedade dos professores. Tá? Além da insatisfação com esse baixo salário, essa ansiedade de ver logo resolvida a nossa situação. Tá? Bom, foi interrompido, portanto, a mesa em janeiro, retomando em abril. Tá? E maio, já que o projeto de lei não saiu no tempo certo, março, o governo lançou uma medida provisória, dando esse reajuste de 4%. O problema é que, ao invés de
amenizar a situação, fez acirrar mais os ânimos. Por quê? Porque a medida provisória trouxe um fator que não tinha sido negociado, que era a mudança no cálculo da insalubridade. Tá? O cálculo da insalubridade era feito em cima de um percentual do salário base dos professores, de cada professor, do vencimento básico, e o governo, sem ter negociado antes com a categoria, mudou essa forma de cálculo. Passou a insalubridade passou a ser um valor fixo, bem inferior aos valores antes recebidos pelos professores. E isso aí fez com que a insatisfação aumentasse e aí não teve mais como esperar. Aí os professores pararam. Tá? Então, o estopim foi justamente esse fator. Bom, para deixar bem claro para os nossos telespectadores, quais seriam as principais reivindicações em relação à carreira, a salário, a também condições de trabalho dos professores? Bom, a nossa pauta ela é basicamente essa reestruturação da carreira, tá? Equiparação com a ciência e tecnologia, uma revisão nesse cálculo da insalubridade e periculosidade e a melhoria das condições de trabalho. Tá? A melhoria principalmente nos campos. Inclusive, falando sobre essa condição de trabalho, eu gostaria de destacar principalmente os campi fora de sede, tá? Que são Jataí, Catalão e a cidade de Goiás. Tá? Se alguns professores acham que as condições aqui em Goiânia são ruins, as condições nos campos fora de sede são bem piores. Tá? Então, só para se ter uma ideia, você vê vários professores em salas improvisadas, tá? Sem computador, sem uma infraestrutura mínima para que ele desenvolva os trabalhos de ensino, pesquisa, extensão e para atendimento de aluno. Nós vemos também as salas de aula que ainda não estão adaptadas ainda a essa nova demanda, porque com o projeto de reestruturação da universidade e com o Reúne, a universidade cresceu, mas as salas nesse campo fora de sede não foram ainda totalmente adaptadas. A questão de sala de tamanho de sala, tá? A questão de conforto térmico. Bom, e antes mesmo que a DUFG Sindicato fizesse o plebiscito eletrônico, decretasse greve a partir aí do dia 18, alguns professores, um grupo de professores decidiu parar os trabalhos, cruzar os braços, compôs uma diretoria, um comando paralelo de greve. Agora, com a greve aí da ADUFG Sindicato também declarada, deve haver uma união entre as diretorias, deve haver uma greve em conjunto? Sim. Inclusive, nós já fizemos várias reuniões, tá? A diretoria da ADUFG com o comando de greve, nós já estamos trabalhando junto, tá? Não faz sentido nós temos dois movimentos paralelos, sendo que os objetivos nossos são os mesmos. Tá? A gente tem que pensar que a nossa luta é lá em cima com o governo federal, tá? Então a gente tem que fortalecer o movimento. Bom, e para finalizar, como estão as negociações com o governo? Houve uma reunião aí nesta semana que foi cancelada. Como é que estão as propostas, essa negociação com o governo federal? Bom, nós tivemos algumas interrupções, né, diversas interrupções. Elas foram retomadas dia 12, mas nós tínhamos realmente uma reunião agendada para o dia 19, que foi cancelada. E a gente está esperando, até o momento dessa entrevista, eu não tenho informação sobre a próxima data, tá? Mas o governo ficou de apresentar uma nova data de reunião, onde a gente espera que ele apresente realmente uma proposta por escrito, atendendo às nossas reivindicações. Bom, a gente agradece muito a sua presença para falar sobre esse tema e para deixar claro aí todas as questões sobre a greve para os nossos telespectadores. Eu que agradeço essa oportunidade. Bom, e você continue aí, porque no próximo bloco a gente continua falando sobre a greve dos professores e também dos técnicos administrativos.